Bom, reportagem do dia. Denúncia exclusiva no Balanço Geral. Funcionárias de um restaurante nobre afirmam ter sofrido assédio do próprio chefe. Morumbi, Zona Sul de São Paulo. O assediador era o maître do restaurante. E segundo as vítimas, o homem chegou a passar a mão no corpo das funcionárias durante o trabalho e ainda enviava fotos íntimas dele para elas. Mas quando rejeitado, o maître passava a prejudicar as mulheres no trabalho, segundo elas. Pelo menos 5 funcionárias dizem que foram vítimas dele. 5. Elas movem um processo na justiça contra o homem e também contra o restaurante. O maître foi demitido e as vítimas resolveram falar agora com o Balanço Geral. Tem reportagem inédita, vamos ver. Um restaurante badalado na região do Morumbi, área nobre, na Zona Sul de São Paulo. Alta gastronomia, o fogo é sempre alto nas grelhas. Chefes renomados fazem o prato principal da casa, churrasco. Mas enquanto no salão clientes saboreiam as melhores carnes, na cozinha, funcionárias revelam viver um cenário de terror. Eu achei que ele ia me chamar a atenção por algum ato que eu tinha feito, errado. Ele, posso fazer algo com você? Aí eu, pode. Ele simplesmente chegou perto do meu ouvido e falou: tenho certeza que essa calcinha está toda dentro dessa... Eu nunca esqueci isso que ele falou. O relato é de uma das vítimas que, por medo, prefere não mostrar o rosto. Segundo a funcionária, o homem que cometeu o assédio é o maître do restaurante. Ele começou a conversar comigo de uma forma que não profissional, perguntando sobre fotos minhas, tipo nudes, né? A funcionária afirma ainda que o maître enviou fotos íntimas dele. Quando eu recebi essa foto, eu fiquei aterrorizada, porque ele era responsável por uma casa grande, né? Pra mim foi horrível, então eu não tive que responder. Tanto que ele me disse: o que foi que você achou? E eu disse: o que eu vou achar? Você é meu chefe. Eu nunca esperei isso de você. E ele simplesmente, isso é normal. Nesta conversa, uma das provas do assédio apresentadas pela funcionária no processo que move na justiça contra ele e o restaurante. Segundo ela, a mensagem foi enviada durante o horário de trabalho pelo maître. No texto, o homem escreve: eu fico louco com essas marquinhas. Essa outra mulher também afirma ter sido assediada pelo maître. Ela trabalhou durante 2 anos e meio no restaurante. Segundo a funcionária, a importunação começou quando ela voltou da licença maternidade. Como é que essa situação ela foi ficando mais grave, na tua opinião? Foi quando ele ficou pedindo foto do meu corpo. Perguntava que calcinha eu tava no dia, que calcinha que eu tava, o que eu gostava de fazer. Eu falava pra ele que eu tinha namorado, ele falava que ele não tinha ciúmes. A mulher conta que quando não era correspondido, o maître prejudicava as funcionárias no trabalho. Ficava falando pra mim que se eu fosse legal com ele ia me colocar num cargo melhor. E onde eu fui cortando as brincadeiras dele, ele me tirou do salão e me colocou pra trabalhar no bar, puxar bebida. E ali eu não fui aguentando mais as brincadeiras dele, ele ficava me assediando muito, eu e minhas amigas, e eu saí. Outro funcionário ouvido pelo Balanço Geral também diz ter presenciado situações de assédio contra as colegas. Mas eu já vi ele dando um tapa numa curva que tem depois dos pratos. Segundo este advogado, pelo menos 5 mulheres foram vítimas do maître. O homem já responde na justiça por assédio. Atualmente nós temos em andamento 7 processos contra esse restaurante, né? Em 5 deles as vítimas relatam abuso sexual sempre do mesmo cidadão. Após a divulgação do caso, pelo menos outras 4 mulheres procuraram, denunciando também o mesmo procedimento do maître e terem sido vítimas de abuso. A gente está ainda apurando. O agressor aproveitava da situação de vulnerabilidade das vítimas para tentar obter favores sexuais e as colocava em situações constrangedoras. O perfil das vítimas ele é semelhante, né? São mulheres que na maioria das vezes estão trabalhando como extra, o chamado freelancer, e por necessitar do emprego e muitas vezes está subordinada a esse maître, elas
iam aceitando e tocando até que a situação fica insustentável. As vítimas tinham medo de fazer a denúncia aos responsáveis. Segundo elas, outras colegas já tinham avisado sobre o que acontecia, mas foram desacreditadas. Gerência sabia, inclusive isso há 2 meses atrás, antes da minha audiência, uma funcionária da casa, ela foi vítima. Ele mandou fotos e vídeos também para ela, de dentro da empresa. E essas fotos foram parar na mão do gerente, na mão dos sócios. Aguentei todas aquelas coisas, todos os assédios, todo o passamento de mão, todas as frases abusivas por conta dele. Segundo as vítimas, os assédios aconteceram aqui neste restaurante. Nós procuramos os responsáveis, mas ninguém quis falar. Em nota, eles informaram que assim que souberam das denúncias, o funcionário foi afastado e depois demitido. Nós também procuramos o maître. Ele confirmou o desligamento do restaurante e disse que vai aguardar o andamento do processo na justiça para se manifestar. As vítimas decidiram denunciar para que outras mulheres não passem pela mesma situação. Eu não fui a primeira. Poderia ter acontecido coisas piores. Se eu me pegasse na rua, eu ia embora sozinha. Olha, nós estamos acompanhando esse caso de perto, acompanhando as denúncias, acompanhando também o outro lado. Olha, parabéns para quem faz esse tipo de denúncia, porque tem que ter coragem, façam mesmo.